Olá, que bom ter você aqui. Nós chegamos no terceiro livro dos primeiros três livros da Biblioteca Virtual, fechando essa trilogia inicial desse processo de autoconhecimento que eu espero te ajudar em sua jornada. O terceiro livro chama Teaching for a Reason, que quer dizer ensinando por um propósito. Eu acredito muito no poder da educação, eu acredito sim que a educação ela pode mudar o mundo, mas eu acredito que nós precisamos mudar a forma de educar para além do que é o sistema tradicional hoje, principalmente com a gestão das emoções, com o resgate da ética, dos valores, isso é muito importante. Esse livro conversa muito com a mensagem do primeiro livro, Diga Sim para Você, Diga Sim para os Seus Sonhos, e com o último capítulo do livro anterior, que é o Ditching the Matrix for Good. Então eu queria sair daquele sistema, mas eu queria sair do sistema para ser alguém melhor. Eu queria resgatar a minha essência e eu gostaria de deixar isso como um legado. Eu gostaria de deixar a educação, o autoconhecimento como um legado. E é muito isso que eu sigo fazendo nos outros livros. Toda a toda a biblioteca, todo o design dos livros veio desse cartão, que foi um presente no meu aniversário de 28 anos em 2015. E a última frase dele fala: acredite, você pode realizar tudo que você colocar em sua mente e coração. Mire nas estrelas. Eu gosto da palavra em inglês, está escrito reach for the stars, que é um reach no sentido que você tem uma parte, você tem responsabilidade no processo, você continua indo, você estende a mão, você vai em direção. É diferente do mirar. O mirar, em português, ele tem uma questão, às vezes, muito passional. Mirar é olhar e eu gosto da palavra reach no sentido de você ter que trabalhar por isso. Eu sonho, eu visualizo e aí eu vou para a parte prática. E é muito isso que eu fiz e continuo a fazer com a Alexam, com os livros, com todos os projetos hoje. Então, mais uma vez, Jane, eu sou muito grata. A Jane é a minha host mom, é a dona da casa que eu tô aqui no momento, foi a família que eu vim ser au pair nos Estados Unidos. Nós vamos falar disso em um outro e-book. Mas é uma amiga muito querida, é uma pessoa que tem muita responsabilidade em quem eu me tornei, em tudo que aconteceu nos últimos 12 anos da minha vida. Bom, falando em me tornar e evoluir, eu deixei um lembrete aqui. Por mais evoluídos que acreditemos estar, continuamos humanos, complexos, únicos, sociais e sociáveis. Uma construção inserida em um sistema, digamos, um tanto quanto flexível, é fácil nos perdermos no calor do momento. Pausas são importantes, especialmente quando estamos muito felizes ou com muita dor. A expectativa do outro é um lugar extremamente desconfortável para você morar. Há vários perigos de seguir algo ou alguém cegamente, sem a clareza de quem somos, pelo que lutamos e onde queremos chegar. Quando eu escrevi esse livro, eu estava numa fase da vida com muita raiva de Deus e com muita certeza que ser uma pessoa boa, parecer bom era o suficiente. Então eu acabava na ausência, pelo fato de ter perdido Deus como referência por frustrações com pessoas religiosas, eu coloquei toda a minha intenção em pessoas voluntárias na comunidade, especialmente alguns voluntários do Rotary Club que eu fazia parte. E eu comecei a idolatrar essas pessoas, eu comecei a colocar tudo que eu tinha em Deus como perfeição, como fonte, como resultado nessas pessoas. E no momento que eu fui traída, para mim meu mundo desabou ali. E eu seguia muito sem questionar, sabe quando a gente vai criando aquelas desculpas para as pessoas que estão nos ferindo, que estão
claramente quebrando alguma regra, mas você fala, de repente eu entendi errado, a pessoa não faria isso. E eu fui criando essas desculpas até o momento que não deu mais. Toda essa carência, então a gente tem que ter muito cuidado, eu falo muito sobre isso no livro, o cuidado com as substituições que a gente faz. Todos os nossos, é difícil você eliminar um hábito sem substituí-lo por outro. Então, tudo que eu tinha na igreja, quando eu perdi, eu levei para uma outra área. E aí, quando isso desmoronava, eu levava para uma outra área, sem tratar aquilo que tinha acontecido. E nessa eu continuava repetindo os padrões. Então, esse terceiro livro, ele escancarou para mim que eu tinha, sim, superado alguns processos, mas eu ainda estava com alguns hábitos que não eram legais, eu ainda estava com alguns processos automáticos que poderiam me custar muito caro. Então eu trato muito isso, essa sinceridade da minha posição de estar frustrada com Deus, e talvez por isso hoje, quando eu reli o livro, algumas coisas eu não escreveria da mesma forma, mas com a proposta de manter a transparência com quem eu era e de mostrar essa evolução da minha pessoa, do meu caráter, eu escolhi deixar lá. Mas eu queria... Algumas coisas não mudaram, como a minha raiva do versículo, de uma frase que as pessoas usam: não julgueis para não ser julgados. Isso é tirado totalmente fora de contexto para manipular e abusar de algumas pessoas. O contexto que a Bíblia fala isso lá, não julgueis para não ser julgados, ele diz respeito a não julgar o fim da pessoa. Porque eu não sei o que Deus vai tratar com alguém, eu não sei se alguém vai para o céu, para o inferno, eu não posso falar isso, eu tenho que ter essa certeza sobre mim. Eu tenho que saber o que eu preciso para ser salvo. Se você acredita em vida após a morte, se você acredita em Deus, você tem que ter esse compromisso seu com Deus. Não cabe a mim falar que você está condenado, que você não tem esperança. Não é esse o meu papel. E é esse o contexto desse versículo. Não julgueis o fim da pessoa. Não existe nenhum único lugar na Bíblia que fale que você tem que andar com todo mundo, que você tem que gostar de todo mundo. A Bíblia fala que você precisa amar a todos e servir a todos, inclusive os seus inimigos. Mas gostar é uma coisa completamente diferente e dar acesso é uma coisa completamente diferente. Então você precisa sim avaliar comportamentos, avaliar atitudes e avaliar as pessoas que você vai trazer para mais perto de você, mas sem condenar o fim dessa pessoa, sem contribuir para a destruição dela. As pessoas, o que é ruim se destrói sozinho, e infelizmente isso é uma verdade. Mas, isso dito, o que é errado não deixa de ser errado, só porque a maioria está fazendo e concorda. E o mal, ele só vai vencer se as pessoas que têm consciência do que está errado se calarem e escolherem não se posicionar. Então, muito cuidado quando as pessoas usarem essa questão de, não, você tem que amar o próximo, você tem que amar todo mundo. Quando as pessoas usarem a sua religião contra você porque você se afastou de alguém, Deus não quer que a gente se destrua para não ofender alguém que claramente não tem noção de limite, não é uma pessoa ética, não é essa a parte desse versículo. Política, religião e clubes de serviço são 3 locais que eu aprendi que as pessoas podem facilmente distorcer falas, distorcer citações para o que mais beneficiem elas naquele momento. Então, mais do que nunca, nós precisamos ter clareza de quem nós somos, nós precisamos conhecer os valores e princípios que guiam a nossa vida e quais são os valores e princípios de cada instituição, de cada ecossistema que nós estivermos envolvidos, para nós aprendermos a reconhecer o que não faz parte, o que não está coerente. Então, se você trabalha no banco, quem trabalha com dinheiro,
você pode perguntar, eles não ficam aprendendo todo tipo de falsificação. Eles conhecem muito bem a nota verdadeira. E qualquer falsificação, por mais perfeita que ela pareça ser, eles vão identificar que é uma nota falsa. Da mesma forma, a religião. Conheça a sua Bíblia, tenha um relacionamento com Deus, porque qualquer coisa que destoar disso, você vai entender. Se você quer ser parte de um clube de serviço, entenda qual é a bandeira, pelo que eles trabalham, quais são os regulamentos, as normas. E qualquer pessoa que você vê com uma conduta que ferir a honra, a integridade, converse com ela. Não resolveu conversar no privado? Traga mais uma testemunha, leva para o grupo, mas sempre com a melhor das intenções. Sempre considerando que todo ser humano pode ser falho e todo mundo merece uma segunda chance. Segundas chances e acesso são coisas diferentes. A gente não vai entrar aprofundar nisso agora, mas nós falamos sobre isso lá no livro. Uma das coisas que eu questiono e trago no livro, que foi um dos meus aprendizados, é que qual é a nossa contribuição para a parte podre do sistema? O que eu digo podre? Quais os modelos de corrupção que eu permito que continuem serem perpetuados na minha vida, nos ecossistemas que eu participo? O que eu faço que não é ético? O que eu faço que não é um bom exemplo, que não deveria ser reproduzido? O que eu faço que eu teria vergonha de ser descoberto? E aí a gente tem coisas que são privadas e coisas que são erradas e secretas. Nem tudo que é privado é errado e causa vergonha ou causa algum dano, mas algumas coisas são feitas às escondidas porque elas podem ser crimes, porque elas podem ser algo que realmente prejudiquem alguém. Então eu tenho que ter esse discernimento. A corrupção é sistêmica porque é mais fácil se contaminar e pertencer, mesmo doendo eternamente, do que ser agente de mudança e suportar um desconforto temporário. Toda vez que você se perceber fazendo algo porque todo mundo está fazendo e você sabe que pode ter consequências, lembra da sua mãe te falando na infância, da sua avó, de quem quer que seja que cuidou de você, você não é todo mundo. Então, a gente não precisa fazer algo que fere os nossos valores só porque todo mundo está fazendo. E a gente não precisa se calar só porque todo mundo está calado. Nesse livro eu migrei 100% da religião para um clube de serviço e aconteceram algumas coisas que me entristeceram profundamente. E eu tentei conversar, eu tentei resolver, levei para a justiça e aí as minhas próprias advogadas me roubaram e me impediram de lutar por justiça. Só esse ano que eu consegui provar na OAB que elas erraram e mesmo assim ainda não consegui resolver todas as pendências. Mas eu estava tão desgastada com isso em 2022 que eu resolvi abrir mão do processo e só registrar uma nota de repúdio nesse livro. Então lá você vai encontrar uma nota de repúdio. Não lembro a profundidade dos detalhes, mas eu queria só registrar que eu gosto muito do Rotary, foi um marco muito importante na minha vida. Eu acredito sim que existam rotarianos do bem, éticos, mas como qualquer outra instituição, há pessoas corruptas que estão lá e acabam contaminando todo o grupo. Mas nós precisamos defender as instituições que nós acreditamos, nós precisamos defender as comunidades que nós fazemos parte. E por essa razão que eu resolvi me posicionar publicamente, mesmo sendo atacada e mesmo tendo vários prejuízos pessoais, profissionais e financeiros com tudo isso. Eu acredito que o pior pecado da ética é a omissão. Quando você é parte do grupo, quando você acredita no que você prega, tudo é da sua conta. Então, eu não estou falando de sair intrometendo na vida de todo mundo. Mas eu estou falando de quando você faz parte de um grupo e você vê uma injustiça, você vê algo errado, você vê algo que é um crime, não interessa o que isso vai custar de imagem pública, não interessa o que vai ser necessário para tratar isso publicamente, para se desculpar,
para consertar o que precisa ser consertado. Nós precisamos parar de ignorar coisas que não são ignoráveis, principalmente quando se trata de injustiças, de crime, de mentira. A mentira é um grande mal da sociedade. Então, não tá tudo bem fazer vista grossa só porque é conveniente. Mas trabalharemos isso em outros momentos. A mensagem aqui é: seja íntegro. Com plateia ou sem plateia, com recompensa direta ou indireta, não importa. Seja íntegro, que no final isso fará toda a diferença. Você pode até ignorar a realidade. Difícil é ignorar as consequências de ignorar a realidade por muito tempo. Demorei um pouco para entender isso e eu acredito que 2022 foi um ano que eu me libertei e esse terceiro livro foi a terceira etapa da minha autoterapia e foi muito bom. E um dos aprendizados que eu tive foi para você escrever as suas ofensas na areia e escrever os benefícios no mármore. O que é que isso significa? Tudo que te ofende, tudo que domina as suas emoções, domina o seu futuro, te rouba a sua autonomia. Então, não mais tomar ofensa foi um processo que demorou mais 2 anos depois de quando eu escrevi isso. Conto para vocês em algum vídeo para frente. Quando a gente for falar de cartas para Deus, vou contar um pouco mais como foi esse processo meu de parar de ficar ofendida. Mas é uma das maiores e melhores habilidades que você pode desenvolver, é não mais se ofender, não mais achar que tudo é sobre você. Sabe, muitas coisas acontecem com você no cenário, com você por perto, mas nem tudo é sobre você. E como adultos, nós podemos sim nos posicionar e resolver toda e qualquer situação que vier. O livro se encerra com um convite para você lapidar sua mente e transformar o seu futuro. Eu trago vários insights desse processo, dessa primeira etapa de libertação, dessa primeira etapa de autoconhecimento. Eu espero que você goste, eu espero que esse livro te inspire a sonhar, te inspire a acreditar que você pode realizar, que ele te ajude a encontrar os grupos de suporte, certo? Que você se apoie nas pessoas que estão indo para a mesma direção, nas pessoas que têm os mesmos valores, que você seja um apaixonado pela vida, que você seja um apaixonado pelos seus semelhantes, que você esteja disposto a lutar pelo que é certo e que esse seja só o começo de uma fase extraordinária. Tem tanta coisa que eu gostaria de falar, mas a ideia aqui é te inspirar a ir ler, te inspirar a descobrir mais sobre você, te inspirar a fazer a mesma coisa por conta própria. Pegue o seu diário, pegue um caderno, comece a escrever, comece a conversar com você mesmo. Foi assim que tudo isso começou. Eu só resolvi tornar isso algo público para te inspirar e para te ajudar nesse processo. Me entristece muito as estatísticas do que nós estamos caminhando com relação à depressão, com relação ao brain rot, que é esse apodrecimento cerebral, com relação às perdas que nós temos. Ter planejado o meu suicídio, ter acompanhado algumas pessoas que tentaram e não conseguiram perto de mim, ter acompanhado algumas pessoas que conseguiram e ver a dor da família, ver tanta coisa, tantos futuros interrompidos, isso trouxe um novo fôlego para mim, sabe? Trouxe uma nova motivação e eu me comprometi se eu iria ficar viva, se eu iria continuar lutando para viver, eu continuaria lutando para que isso fosse algo contagiante, que as pessoas acreditassem que vale a pena estar vivo, que vale a pena passar pelas dificuldades e superar e buscar o apoio correto. Então,
Se você, por alguma razão, está passando por um momento de desespero, que acha que é o fim, que não vale a pena, que só tá vendo coisas ruins por todo lado, acredite em mim, eu já estive lá. Tem alguns dias que são tantas dores físicas, além do coração, da alma, que a minha tendência natural é voltar para esse lugar de achar que não vale a pena. Mas acredite em mim, vale muito a pena. Vale muito a pena lutar pela vida, vale muito a pena acreditar que vai dar certo, vale muito a pena sonhar, vale muito a pena trabalhar pelos seus sonhos, vale muito a pena permitir que as pessoas se aproximem, claro, com menos ingenuidade, com limites claros, com a coragem de sair quando não mais te couber, de falar não para o que precisa ser dito não. Mas vale muito a pena viver, vale muito a pena acordar todos os dias. E eu acredito que se você acordou hoje é porque Deus não acabou com você ainda. Tem muita coisa para vir no seu futuro, tem muita coisa para você explorar. A nossa biblioteca é toda sua, é nossa. Leia os livros, se te ajudar, compartilhe com um amigo, compartilhe com um colega. Se quiser conversar, se quiser tirar uma dúvida, se quiser falar eu não concordo, tá tudo certo. Fica aqui nos comentários, lá no site tem os meus contatos, tem o e-mail, tem o Instagram, tem o WhatsApp, tem o blog, eu respondo todos os comentários. Não acredite que você tem que viver a vida sozinho. A gente não precisa caminhar sozinho. Então, que seja esse o seu começo, que seja essa a mensagem que vai te inspirar a acreditar, a prosseguir, que seja esse o recado de Deus para o seu coração. Você nasceu por um propósito, você não é um acidente. O mundo é melhor com você nele. E tem muita coisa para vir no seu futuro. Espero te ver em breve. Até lá!